dia, ótimo sábado para cada um de vocês, ótimo sábado para você, Aline, ótimo sábado para nós, ótimo final de semana. É muito bom poder estar com vocês aqui mais um sábado. Para mim é um motivo de muita alegria, um motivo de honra poder estar aqui e saber, né, que vocês estão aqui com a gente. E tem mais alguém que está aqui com a gente, Aline, também. Não só todo sábado, mas todos os dias, né? Que é a presença de Deus, do Espírito Santo, porque quando tem dois ou três, né, reunidos, estudando a palavra, buscando a Deus, ali ele está, isso é uma promessa. Então, ele também está presente aqui. Aproveite a presença de Deus, tá? Nós estamos felizes porque nós estamos aqui, vocês estão aqui, mas o convidado mais que especial também está aqui. Então, aproveite, porque tudo que a gente falar, todo insight que a gente tem, não é de nós mesmos, né? Mas é de Deus. Eu estou aqui com o meu chá. Hoje eu estou tomando o chá especial da Bramet. Ela já viu pela cor, que é o chá que ela mais gosta, assim, sabe? Que é um chá, brincando, né? Tudo ao contrário. Ela gosta da metade do meu chá, da outra metade ela não gosta, porque é laranja com spice, né? Laranja e canela. Então, a parte da laranja, com certeza, ela ficaria feliz, mas a canela, não. Bom dia, Aline. Fala para a gente qual chá que você está tomando aí. Bom dia, Aline. Não desliguei o celular, desliguei agora. Bom dia, Aline. É muito bom estar aqui com mais um episódio, né, do Chá das Alines, episódio 54. Uau, muito bom. E é muito bom, né, estar aqui com você, compartilhando, né, a palavra do Senhor. Estou aqui com meu chazinho de menta marroquina, é muito chique esse nome, gente. E na hora que eu abri minha caixinha de chá, eu falei, não, menta marroquina, adoro. Mas é menta, né? É de menta. Mas é muito bom, muito bom. A gente está trazendo um episódio do Pilar da Estruturação de Cultura, né, que tem falado ao meu coração, e quando eu vi esse versículo, eu falei, nossa, é muito bom, porque às vezes a gente tenta implementar algo, né, e acha que é aí que para, né, e aí que está resolvido a questão da cultura da empresa, e não é bem assim. Mas, né, bom dia para você mais uma vez, né? Comenta aqui o que você está achando dos episódios, alguma pergunta em relação a isso, se conecte, né? Não fique só aqui, se conecte com nossos grupos de network, no Instagram, né? Não fique sozinho, você não precisa mais estar lidando com a sua empresa sozinho, a gente sempre fala isso. Então, vamos lá, Aline, para o nosso episódio? Uau, vamos sim, episódio 54, e hoje a gente vai estar falando de cultura da empresa, a base de tudo, a estrutura de tudo. Aline, eu vou dar um spoiler aqui, né? Vou dar um spoiler porque eu não aguento, não falei nada com você, mas eu sei que você vai estar de acordo. Hoje, a gente está no nosso episódio 54, e o ano tem 52 semanas, né? Então, isso quer dizer que a gente tem episódio para cada semana um episódio, né? Então, no próximo ano, 2027, né, a gente vai ter um episódio um episódio para cada semana, né? Então, a gente vai ter o episódio, e a gente está fazendo os episódios com ação prática, né, para vocês. E é realmente, né, a gente está aqui já toda semana trazendo conteúdo, e a gente traz ações práticas para a semana. Não é? Então, o que a gente vai fazer? Né? O que eu quero fazer? O que a gente quer fazer? Porque a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração. Hoje a gente vai falar disso de cultura. Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? E cultura da empresa é isso. E a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, para quando a gente abrir a boca, quando a gente for fazer uma ação na nossa empresa, tem que estar condizente com a palavra de Deus. Então, 2027, vocês se preparem, porque a gente vai ter o livro do Chá das Alines, talvez não vai ser esse nome chá, né? Mas vai ser o livro onde a gente vai ter todos esses princípios e a gente vai organizar para 52 semanas do próximo ano. Então, o próximo ano, janeiro, você que está aqui com a gente, você vai começar o ano estruturando a sua empresa, cada semana trabalhando numa área, trabalhando com alguma coisa ali da sua empresa, né, com um tema ali, né, do que vai estar ali no livro, e vai ter ação para a semana. Então, a ação prática, tá? Vai ser um livro mão na massa
Vai ser como se fosse um devocional, mas um devocional semanal, um plano de ação semanal, um mão na massa semanal. Então, falei, não tem como voltar atrás, Aline, tem que acontecer. Então, Compromisso. esse restinho de ano agora, a gente vai estar trabalhando para montar isso, porque no final do ano, no final desse ano, lá para novembro, dezembro, a gente já vai estar lançando para vocês já adquirirem e começar no ano que vem. E dar de presente também, gente, porque, olha, todo mundo que tem empresa e que acredita na palavra de Deus vai precisar desses princípios para poder governar a empresa no próximo ano, né, Aline? Sim, Line, uau. Adorei o spoiler, né? Que geralmente eu que estou com a bocona aqui trazendo spoiler, os spoilers, né? Você não aguentou. Gostei, gostei. E, gente, olha isso aqui, né? Não pode deixar de falar também, né? Do nosso projeto que a gente concluiu. A gente vai falar todo sábado da travessia aqui para vocês. Porque é um livro muito especial, né? São histórias de empresárias assim incríveis. E você, né, a gente está organizando também pré-venda, venda, distribuição. Mas já fica aí atento como que vai funcionar, porque vai ser por lotes, né? Então, reserva o seu, entre em contato com a gente. A gente lançou no dia 2 de maio, né? A gente teve um evento presencial, foi maravilhoso. A gente vai estar fazendo, né, mais volumes da travessia, porque tem histórias incríveis que a gente precisa, sim, né, deixar registrado. E, né, você é nosso convidado para estar. A gente vai distribuir colocar um formuláriozinho no chás para você, né, aplicar para participar desse projeto junto com a gente, né? Então, o bugzinho do livro pegou e agora a gente quer registrar tudo aqui, né? Agora se preparem. É verdade, Aline. É muito bom, é muito bom. Foi uma experiência maravilhosa e eu tenho certeza que a devocional semanal, porque não tem como, né, a gente trazer diário com tantas ações. Você ia só acumular ações e, né, ia subtrair. Então, a ideia é realmente essa tarefa semanal que você vai ter. E, gente, muito gostoso, né? Com a presença do Senhor, né, ele te guiando, né, você refletindo naquela palavra ali durante aquela semana e desenvolvendo dentro da sua empresa. Então, é um projeto mais do que especial, né? Saiu aqui do Chá das Alines, que, né, todo sábado aqui que a gente grava mais um episódio, eu fico muito feliz que a Aline me fez esse convite para colocar esse projeto em prática. Então, o livro, né, vai ser mais do que uma cerejinha ali on top, né? Muito bom, gostei do spoiler. Gente, olha só, então vamos lá. Quando a gente fala de cultura, uma coisa que eu sempre, né, que a gente vai estruturar a missão, visão, valores da empresa, a gente vai trabalhar com as nossas fortalezas, não com quem a gente gostaria de ser, né? Primeiro a gente olha para dentro, quais são os meus valores como empresário, como empresária. Então, a gente não sempre vai ser uma extensão, a empresa sempre vai ser uma extensão nossa. Então, quais são os meus valores, as minhas fortalezas? Quais as bandeiras que eu quero levantar ali dentro da empresa? O trabalho de alto padrão, né? Excelência, outra palavra similar a isso. Aí a pontualidade que eu quero destacar, é a consistência. Então, existe inúmeros valores que você vai poder pegar ali para a sua empresa. A gente sempre, quando estrutura, a gente fecha ali em uma média de 5 valores, porque você precisa trabalhar isso na prática. Né? A gente faz uma eliminação, tem todo um questionário que você preenche lá no nosso programa, né? No MBA, quando a gente está desenvolvendo a cultura da sua empresa, e aí a gente chega nesse ponto, né? E define missão, visão, valores, define um documento, quem somos, por quê? Isso precisa estar claro para a sua equipe, né? Quem eles vão estar representando dentro da casa do cliente. Então, mais uma vez, a gente foca nas fortalezas, em que realmente a gente é, e as debilidades que a gente até identifica nesse processo de criação de cultura, a gente vai melhorar. Então, por exemplo, se você não é uma pessoa 100% pontual, 100% que eu falo tirando emergências, né, gente? Não tem como... desculpa, não tem como a gente medir emergências. Mas se a pontualidade não é algo forte em você, você pode melhorar isso, mas você não vai colocar como um valor da sua empresa, como uma bandeira, né, na sua empresa. Então, a gente vai sempre pensar e trabalhar esses valores dessa forma. Quando a gente fala de missão, é quem a gente é como empresa. Quando a gente fala de visão, é aonde a gente quer chegar. E os valores são como a gente vai, né, conduzir a nossa empresa, o que é inegociável. Então, a gente vai estar usando
no marketing para conectar com o nosso cliente ideal, porque a gente quer ter o cliente com os mesmos valores, reconhecendo o valor que a gente entrega, não o serviço que a gente entrega. É diferente. A gente não troca horas de trabalho por dinheiro, a gente troca, né, o valor que a gente entrega na família, ali na vida do nosso cliente no dia a dia. A gente vai usar os nossos valores também internamente, né, estruturando a empresa com manual de conduta, com políticas da empresa, os contratos que a gente vai fazer, a contratação. É muito importante isso, você contratar baseado nos valores da sua empresa, porque o seu time tem que conectar com esses valores, senão eles não vão viver esses valores no dia a dia. Então, tem mais episódios aqui no chá, tá? Sobre cultura. Tem mais de 7 episódios lá, então dá uma maratonada. Se isso é algo novo, né, que você está escutando, entenda melhor o que é, porque muitas das vezes a gente acha que não tem cultura dentro da empresa, mas não é verdade. A gente tem uma cultura, talvez grupal, né, que todo mundo faz mais ou menos o que acha que deve fazer, ou uma cultura completamente desorganizada, às vezes até sem respeito da equipe por você, e você fica ali, como que eu faço, né, para organizar tudo isso, né? Eu falo, ninguém me escuta. Então, isso está na criação, implementação e no fortalecimento da sua cultura. Não tem outro caminho. Não é só criar, tem que implementar. Não é só implementar, é viver o dia a dia na sua empresa. Por isso que eu chamo de bandeira os valores, né? Aconteceu alguma coisa? Qual o valor que a gente está infringindo aqui dentro da nossa empresa? E o nosso texto básico bíblico de hoje está em Lucas 43-45. Você lê para a gente, Lene? Leio sim, Aline. Como você falou aí, não é correto, né, a gente dizer que a minha empresa não tem cultura ainda. Uhum. Porque sempre vai ter a cultura, né? Se você não tem a cultura que você definida, vai ser a junção do que todo mundo tem de cultura, porque a cultura é o que nós somos, de verdade, a gente só traz para a empresa, né? Então, vai ser a sua misturada com de uma pessoa, da outra, e aí vai montar uma coisa que talvez não é aquilo que você realmente queria. Então, vai ter sim, mas não vai ser a que é a correta para a sua empresa, né? Então, vamos lá para o Lucas 6, do versículo 43-45. Você que está acompanhando a gente aí da sua casa, pega a sua Bíblia digital, vou acompanhar aqui da Bíblia digital, ou a sua Bíblia impressa, mas acompanhe essa leitura aqui, aproveite esse momento para estar realmente presente e aprendendo aqui, tá? Nenhuma árvore boa dá um fruto ruim, e tampouco uma árvore ruim dá um fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Nossa, eu repeti isso aqui várias vezes, eu nem tinha lido o texto. A gente estava conversando antes de começar, né? E na hora que você falou, eu falei, tá alinhada, tá pronta. Nem tinha lido ainda o versículo aqui, e eu já comecei falando, né, Aline? Porque a boca fala que o coração está cheio. Isso é cultura, de verdade. Isso encaixou realmente. Demais. É uma frase muito comum e é bíblico. Às vezes a gente nem sabe que é um princípio bíblico, mas é. Né? Jesus aqui, o Jesus sempre falava, né, com parábolas, ele sempre explicava usando o dia a dia das pessoas, para eles entenderem realmente a mensagem. E tinha muitos que ainda não entendiam. Né? Hoje ainda tem muitos de nós que às vezes escutam uma palavra e não entende, né? Não está ali conectado, às vezes não está prestando atenção, às vezes a gente está pensando no outro, fala assim, nossa, fulano devia estar aqui escutando isso. Mas a gente precisa, né, sempre que a gente tem a oportunidade de ler a palavra, de escutar, meditar e trazer para a gente. Né? Aline, você fala isso aí, eu estou lembrando, que às vezes eu estou fazendo meu devocional, né? E aí a minha mente começa a lembrar de outras pessoas. Aí eu falo assim, Aline, é para você. Isso aqui não é para outra pessoa, isso aqui é para você. Qual é a lição que você vai aprender aqui? Porque a mente... Você deve pensar, eita, a Bromit precisa disso aqui. Que isso? Claro que não. Muito bom, muito bom. Então é isso, não adianta, né, a gente ler um texto desse e falar assim, não, meu coração é bom,
né? Só tem coisa boa, mas a gente sabe o íntimo do nosso coração e principalmente o Senhor conhece, né, o íntimo do nosso coração. Então ele fala, né, não tem como a gente querer ser uma coisa que a gente não é. A gente pode até, né, colocar uma máscara, como eu vivi muitos anos com uma máscara de mulher super forte que não precisava de ajuda, porque eu não sabia pedir ajuda. A gente pode ter aquela máscara de que é super produtiva, mas chega no final de semana, a gente está ali debaixo da coberta, estressada, cansada, que a gente não quer ver nem a luz do dia, né? E lutando com aquela depressão. Tempo de ficar debaixo da coberta estressada, já estou querendo, Aline, ficar debaixo da coberta quietinha. Às vezes a gente quer se esconder. Amanhece, já penso, nossa, né? Deixa eu pular aqui da cama. Exato. De segunda a sexta, às vezes, né, a aparência é uma coisa. Chega o final de semana, se isola do mundo. Então, a gente, às vezes, não é que queira manipular as pessoas, ou queira... É o estado emocional nosso. Então, a gente precisa, né, do Senhor nos guiar, a gente precisa ter esse discernimento que sim, se tem coisas que a gente precisa resolver emocionalmente, precisa colocar diante do Senhor, né, buscar ajuda, a gente precisa fazer isso. A gente não precisa fazer tudo sozinha, a gente não precisa ser super poderosa, a gente tem que ser vulnerável e conectar com pessoas certas, né, um ambiente certo, para a gente poder conseguir desenvolver e conquistar o que o Senhor tem para a gente conquistar. Né? Se a gente tem sonhos que não vai de encontro à palavra do Senhor, não são sonhos nossos, são sonhos que Ele plantou no nosso coração. Né? Não adianta, né? Você falar assim, eu vou ganhar muito dinheiro sonegando imposto, esse é meu sonho, um exemplo aqui, né, aleatório, e você dizer que é plano do Senhor para a sua vida. Mas se você tem um propósito na sua vida, se você tem um sonho de desenvolver a sua empresa, desenvolver o que quer que seja, né, na sua vida, e você não está encontrando caminhos porque você não aguenta mais fazer sozinha, porque você não aguenta mais essa máscara sem saber pedir ajuda, né? Tem que se conectar com as pessoas corretas, né? Então, precisa cuidar do coração, porque tudo que a gente fala, né? Todo movimento de desenvolvimento é de dentro para fora. Por isso que na palavra do Senhor está falando, né? Não é eu que estou falando que é de dentro para fora, né? A palavra do Senhor daqui, né? Tudo, a boca fala do que o coração está cheio. Então, às vezes, a gente se conecta com pessoas, né? Com dificuldade, amargada, e tem aquele discurso duro, aquele discurso crítico, né? Mas a gente não sabe o que ela passou, o que está no coração dela. Então, quando a gente olha para a cultura da nossa empresa, não é diferente. A gente tem que olhar para o coração da nossa empresa. Inclusive, esse é até o tema aqui do episódio. Deixa eu ler direitinho aqui. Cultura é o coração da empresa. E tudo que sai revela o que está dentro. Então, da mesma forma que Jesus estava falando ali naquele momento, falando, né, trazendo a analogia que não tem como uma árvore boa trazer um fruto ruim, e ao contrário também, ele está falando da raiz boa, né, do interior bom. Então, da mesma forma, quando a gente traz isso para a nossa empresa, não tem como a gente ter uma cultura sólida, positiva, construtiva, uma cultura que é uma extensão sua, dos seus valores, das suas fortalezas, se a gente não trabalhar isso. Porque uma que não vai ser autêntico, a gente pode colocar uns valores bem bonitos ali, pode fazer um texto de missão maravilhoso, só que você não vai viver aquilo. Você não vai conseguir contratar através daquilo, porque você nem entende o que é aquilo, que valores são aquele. Né? Você não vai conseguir conectar, e é o primeiro ponto aqui, né? Com o seu cliente ideal, marketing e vendas. Porque a gente tem que expressar a cultura da nossa empresa em cada post que a gente coloca, em cada campanha de marketing que a gente faz, seja ele orgânico, seja ele pago, a gente está buscando um cliente ideal. E como que a gente chega com a clareza de quem é esse cliente ideal? É a partir da nossa cultura e de quem a gente quer servir. E aí a gente conecta toda uma estratégia de marketing para alcançar esse cliente. Então, não é só fazer post, não é só colocar um ad aleatório ali no Google, no local service, colocar ali no Tamitech um profile de qualquer jeito. Não, tudo tem que ser estrategicamente a partir da sua cultura, que cliente que você quer alcançar, e aí você estruturar aquilo ali para conectar. Porque se você só coloca, eu quero conectar com oferta, desconto disso, desconto daquilo,
talvez não seja a melhor estratégia. Você não vai conectar com o seu cliente que vai enxergar o valor. Vai conectar, talvez, um cliente que queira economizar, né? E tem clientes e clientes, mas você precisa saber quem que é você como empresa e que cliente você quer servir, né? Eu coloquei algumas anotações aqui, ó. Se a empresa promete, né, o que não entrega, o coração está em desespero, ganância. Né? Então, se você se posiciona em mídias sociais, no Google, em todo, né, que você pode se conectar, como se você fosse a excelência, a pontualidade, a consistência, só que você não tem um time treinado, você não tem uma estrutura na operação definida, se a contratação não está alinhada, né? Se está todo mundo fazendo o que quer, como que você vai conseguir entregar isso para o seu cliente, né? Que você está prometendo. Então, você quer crescer, você está com aquela cara bonita, que a gente consegue se posicionar hoje com o digital. O cliente não sabe se você tem 20 clientes ou se você tem 200, ele não sabe o tamanho da sua empresa. Então, se você se posiciona, você se conecta com esse cliente. Mas aí, na hora da entrega, você vai falhar. Não tem como. Não tem como a gente entregar algo que a gente não é, se a gente não vive isso no dia a dia. Né? Outro ponto que eu coloquei aqui, a empresa tem clareza, limites e consistência. O coração está em integridade e responsabilidade. Então, quando a gente estrutura, né, a empresa de dentro para fora, entende qual é a nossa missão, visão, aí a gente consegue fazer uma promessa íntegra, né, real, para o nosso cliente ali, o nosso futuro cliente, no nosso plano de marketing, né, estratégico. Mais um ponto aqui, o marketing manipula, exagera e pressiona, o coração está em segurança. Então, a gente precisa entender aonde que a gente está primeiro, para a gente poder estruturar a empresa e poder conectar com esse cliente que a gente tanto deseja. Né? Não tem como. Aí, uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês nesse ponto. O que o seu marketing e o seu script de venda revelam sobre a sua cultura? Né? Tá alinhado? Você está prometendo realmente o que você é? O que você vai entregar? Então, medita nisso direitinho. O ponto 2 aqui. Atendimento e o operacional, né? Revela o padrão real, não o discurso. É o que eu estava falando, que a gente estava falando anteriormente. Se você não tem um processo de contratação profissional, você provavelmente não tem ali um formulário que você já vai fazer uma pré-eliminação, você não tem um roteiro de entrevistas que você vai conseguir identificar o perfil comportamental daquela pessoa. Você não vai conseguir identificar se ela está alinhada com seus valores. Primeiro, né? Se você nem tiver isso definido, missão, visão e valores, se você não sabe expressar, né, quem você é, como que você vai conectar com uma pessoa que está alinhada para o seu operacional? Né? Não tem como. Né? O padrão da limpeza, né? Se está todo mundo treinado, fazendo a mesma coisa, se o CRM está organizado, né, com tudo, com especificações de cada cliente. Se vai uma equipe, a outra vai chegar lá e entregar a mesma coisa? Isso é organização, isso é consistência. Né? Isso é cuidado com a sua equipe, isso é cuidado entre elas, né? De uma estar alertando a outra, desenvolver essa questão não de cobrança do time, mas de alinhamento e trazer isso como cuidado para você ter sucesso entre equipe, sucesso com o cliente ali e sucesso à empresa como um todo. E todo mundo ganha. Né? Porque quando a gente traz esse mindset de fortalecer a cultura da empresa, a empresa vai estar expressando quem ela é, para a equipe vai estar claro quem ela está representando dentro da casa do cliente, e para o cliente ele vai colher aquele serviço que ele acreditou que você ia entregar no seu marketing, porque você prometeu com aquele valor e você vai entregar exatamente como você prometeu. Então, todo mundo ganha. Não é a construção de regras e de burocracia dentro da empresa. Né? Quando a gente cria isso, a gente guia também a empresária como implementar isso na empresa. Não é que tá tudo errado, vai mudar, agora vai rodar do jeito que eu quero. Isso não é implementação de cultura. Né? Se você está desse jeito, precisa cuidar do coração, né? Que a boca está cheia a boca fala do que o coração está cheio. Então, cuida de você primeiro. Né, antes de você querer uma transformação na sua empresa que nem você é. Né? Isso é muito importante. Então, no operacional, vai atingir dessa forma. Né? Então, quais são os pontos aqui que a gente precisa? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Pontualidade, cuidado com a casa do cliente, padrão de checklist, postura e comunicação,
como a equipe reage quando erra, muito importante isso, né? Porque tudo está fluindo, ótimo. E quando acontece o erro, quando acontece o prejuízo, como que você vai conduzir? Quando acontece uma acusação de roubo dentro da sua empresa. Nessa semana, a mentorada passou por isso. Qual é a sua posição diante disso? Né? O que a sua equipe espera que você vai fazer e o que o cliente espera que você vai fazer? E o que você faz de fato? Então, são situações, é na hora do problema que a gente precisa ter isso muito fortalecido. Porque se tudo fosse suave no dia a dia da nossa empresa, a gente só precisava de um aperto de mão com quem a gente estava contratando e com quem a gente está servindo como cliente. Né? Então, é para essas horas que a gente tem que estar preparado em saber quem realmente a gente é como empresa. Sempre começa com a gente, né, Aline? Nós sabemos quem nós somos. Acho que, em primeiro lugar, nós temos que nos conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender de verdade quais são os meus valores, o que eu quero entregar, qual que é a minha entrega. Porque se eu não tenho isso definido, quem que vai definir vai ser o cliente, vai ser a equipe. Cada coisa que o cliente pedir, você vai entregar tudo, você vai fazer tudo. Né? Então, assim, para um cliente, você vai ter que ser um detalhista. Para o outro cliente, você vai ter que ser a pessoa que é pontual. Pro outro, sabe, que quem vai definir vai ser o cliente, não vai ser você. Então, como está falando aqui, né? Não é a ação, né? Porque é o atendimento operacional que vai revelar, e não o que eu estou falando que eu vou entregar. Então, mas para isso acontecer, né, do lado positivo, eu preciso primeiro saber qual é o meu valor, né? Então, estabelecer isso, qual que é o meu valor, e o que eu entrego. Porque eu vou conectar com o cliente que quer receber aquilo que eu entrego, porque tem cliente para todo mundo. E aí, quando eu for falar, eu vou falar de algo que eu realmente estou entregando. Né? Aí não vai ter essa divergência de eu estar falando, tipo assim, que eu vou entregar uma coisa e, às vezes, fazendo aquele discurso que vai entregar e depois não entrega. Né? E isso acontece quando eu não tenho bem definido a minha cultura e o tipo de serviço que eu entrego, o tipo de cliente que eu quero atender, não é? Aí, se eu conseguir ter tudo isso bem alinhado, eu vou conseguir comunicar aquilo que eu vou entregar. Aí vai bater, vai alinhar, né? Exato, Aline, exatamente. Outro ponto, né, que às vezes a gente escuta muito eu não estou tendo sorte na contratação. Não é sorte, né? Você encontrar uma pessoa que alinha com você, não tem que ser sorte dentro da sua empresa, né? Deu certo porque alinhou intuitivamente ou de forma acidental. Aí, mas não é sorte, é porque alinhou, né? Quando dá errado é porque não está alinhado. Da mesma forma com o cliente. Tem cliente que você vai lá, ele reconhece o valor, de alguma forma intuitiva, alinhou, e ele paga sem, né? Você dá um preço ali, você fala, eu vou botar o preço lá em cima, precificação no achismo, e o cliente aceita. Você, e eu lembro quando eu não sabia fazer precificação, Aline, eu falei assim, podia ter cobrado um pouquinho mais, né? Podia ter cobrado $5, $10 mais, né? Quem nunca teve? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber. Quem nunca se sentiu assim, por que eu não cobrei um pouquinho mais? Ele aceitou tão fácil. Mas é porque o cliente alinhou, não é sorte. Que sorte encontrar esse cliente. E tem outros que abusam, né? Quer mais, quer mais, quer mais. A gente escutou recentemente de uma cliente que não tinha sido reajustada em 17 anos, e a cliente simplesmente falou, quer dizer, minto, ajustou $30 em 17 anos, né? Então, a casa, $130, uma casa que leva de 3 horas a 3 horas e meia para ser limpa. E a cliente simplesmente falou, minha casa não aumentou, por que o seu valor está aumentando? O seu preço está aumentando. Então, é um cliente que não reconhece o valor na limpeza. E não é nada pessoal, viu, gente? Não toma coisa de cliente pessoal. O comportamento do outro diz respeito a ele, não a você. E às vezes a pessoa não tem o valor da limpeza, de achar que aquilo ali traz tempo de qualidade para a família dela, não entende que aquilo ali traz um ambiente harmônico, que todo mundo chega, ninguém tem que estar brigando quem que vai fazer o quê. Ela não enxerga dessa forma, ela enxerga como um task, como uma tarefa que tem que ser feita dentro de casa. E por isso que ela não paga pelo valor, ela paga pelo preço. Então, é por isso que a gente precisa ter o discernimento, sabedoria em desenvolver a nossa empresa, para a gente entender quem nós somos e quem a gente vai servir. E no operacional do mesmo jeito. Então, não é sorte. Às vezes, é um alinhamento, né, acidental ali que você teve de valores,
ou é porque você, quando não acontece, é porque você não tem a estrutura para isso acontecer, né? É simples assim. Às vezes a gente acha que não é, né? Sorte é isso e aquilo. E uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, né? Nesse ponto 2. Quando dá problema, né? Que é o principal momento onde a gente precisa estar bem fortalecido como equipe, como empresa, né? O que sai primeiro? O que você cobra, né? O que sai? Responsabilidade ou justificativa? Né? O seu time é defensivo ou ele quer, né, ele se justificar ali e quer solucionar? Você toma pessoal quando alguma coisa do seu time traz para você? Não, eu não faço isso, não, eu não atendi porque não pude isso, aquilo, outro, ou você traz a responsabilidade, realmente eu preciso melhorar nisso e vou me policiar e vou, né, estar colaborando com vocês nesse sentido. Né? Então a gente tem que entender se o nosso time, se a gente está na defensiva, ou se a gente tem a capacidade de ter autorresponsabilidade na hora do problema. Né? Então é uma coisa assim muito séria. Não existe você desenvolver uma empresa se você não cuida ali do coração da empresa, que é a cultura, né? Todos os pilares eles se interagem, né? E se fortalecem. Né? Mas, gente, o sábado passado a Aline trouxe um que os 7 interagia, né? Vocês assistiram o episódio do sábado passado? Não, aquilo ali a gente vai transformar num método aqui, porque foi genial. E a cultura não é diferente, a cultura vai influenciar em todos os pilares da sua empresa. Né? A gente sempre trabalha com 7 pilares aqui no chá, a gente trabalha os 7 pilares no MBA, a gente adicionou um no Clube de Avanço, porque a gente trouxe a questão emocional, que a gente traz pessoas que te desenvolvem, né, que te ajudam nesse lado emocional, saúde. Então, no Clube de Avanço, a gente trabalha 8 pilares, mas não tem como você não estruturar tudo isso que a gente traz aqui para você, porque uma coisa depende da outra. Não é, eu só preciso disso. Né? Normalmente, se você não tem a cultura ou financeira organizada, você está precisando de tudo. Né? E às vezes a gente acha que pegar mais cliente é a nossa solução para melhorar as coisas. Né? Cuidado, né? Toma um tempo para você entender o momento atual da sua empresa. E o terceiro ponto é o que você tolera. Nossa, muito sério isso aqui. O que você tolera vira tesouro na sua cultura. Né? A parte mais dura do versículo, né? Fiz a anotação aqui: o coração cheio transborda. Né? E de que está cheio o seu coração? Às vezes a gente se coloca até em situação de abuso da equipe, a gente não sabe contratar, ao invés de você entrevistar, você é entrevistada. Quem nunca, né, gente? Quem nunca foi entrevistada por um candidato? O que acontece? Ali dentro você fala, não é feito como você gostaria que fizesse, né? As pessoas agem de uma forma na sua frente, agem de outra. Então a gente precisa entender o que a gente tolera. Aí vem o Paulo Vieira, palavras do Paulo Vieira, viu, gente? Não minha. Você tem empresa que você tolera, né? Porque se a gente não tem a capacidade de demitir uma pessoa que está tendo problema, a gente fica ali, eu não quero contratar, ela entrega a limpeza, mas tem um comportamento doentio, né? Ali, tóxico, né? Doentio não é bem a palavra, tóxico ali dentro da empresa, não me respeita, fica contaminando a equipe. Tem uma aula também, tem um episódio bem legal aqui também de fala, a Aline trouxe de cultura e resultado. Isso. Né? Cultura e resultado, para você identificar o seu colaborador nesse sentido. E né, não tem como a gente tolerar abuso de cliente, tolerar abuso de equipe e achar que vai crescer a empresa. Né? Você não sabe os seus números, como você vai saber como precificar corretamente? Tem muita coisa que a gente não entende que a gente vai precisar para o desenvolvimento da empresa e não precifica com essa margem. E a gente conta para basicamente o nosso tempo ali dentro da casa e para pagar a outra pessoa. E aí sim, ganha dinheiro quando a gente está no operacional. É tão poderoso o house cleaning que você ganha ganha dinheiro até trabalhando de forma amadora. Agora, imagina se estruturar, gente. Então, a gente precisa da informação do que a gente não sabe. Às vezes a gente pensa que não sabe muita coisa, mas a gente não sabe nem o que a gente precisa saber. É nesse nível.
né? Porque eu já tive em vários momentos, né, de falar assim, quero fazer a coisa certa, mas não tenho ideia do que eu tinha que fazer. Hoje eu tenho muito mais clareza, mas tem níveis, né, da nossa empresa que a gente sempre vai precisar de um mentor levando a gente para um próximo nível. Né? Se cai uma empresa de 5 milhões de dólares no nosso colo, o que a gente vai fazer? Se cai uma empresa com 10 equipes, o que a gente vai fazer se a gente, né, não entende nada, né, de toda essa estrutura que a gente precisa? Então, o que você tolera vai determinar também, né, a cultura da sua empresa. Né? Atraso recorrente, fofoca e panelinha, como que você resolve o problema de equipe? Né? Você escuta a fofoca e fica, ai meu Deus, como que eu vou resolver isso? Porque ela chegou para mim, falou e não, pediu para eu não falar nada para outra. É fofoca, né? Não é resolução de problema. Desrespeito com processos, você está ali, às vezes, tentando estruturar a sua empresa, você faz um SOP, faz um treinamento, faz uma reunião, e na segunda-feira é como se nada tivesse acontecido. É frustrante, né? Como que você faz com que a sua equipe, né? O que você está tolerando? Né? Fala de capricho e não acontece, promessas fora do escopo, né? O jeitinho de entrega. Uma das expressões que eu mais abomino, Nuca, é dar um tapa na casa do cliente. Gente, isso chega, né? Dá uma ânsia. Então, se você está com pessoas na equipe que não está alinhado com quem você é, né, como empresário e como empresa, tem que fazer uma reciclagem, é inevitável. Quando a gente começa a desenvolver a cultura da empresa, você vai começar a identificar pessoas que não estão alinhadas com o que você deseja para a sua empresa, com quem você é, com seus valores. E às vezes a gente não entende que o problema é por isso, por essa falta de alinhamento. Por essa, né, você não entender, então é o caráter da pessoa, a gente trata a habilidade, a gente não trata o caráter da pessoa, o comportamento. Né? A gente desenvolve a habilidade, mas a gente não é especialista, não é coach, não é psicólogo para tratar do emocional da pessoa para ela ter um comportamento diferente. Né? Não está aí. Isso não é ajudar ninguém, porque quando você tolera uma pessoa que está contaminando a sua equipe porque ela precisa disso ou daquilo outro, você está prejudicando toda a sua equipe, prejudicando a sua empresa e você mesma. Então, como que é ajudar aquela pessoa? Né? Tira da empresa, ajuda de alguma forma, se você quer ajudar, mas não deixa que isso contamine a sua empresa. Né? Isso é muito importante. Usando aqui a mesma analogia, Aline, que a gente está fazendo, né, que é da árvore, do fruto, quando a gente implanta a cultura da empresa na igreja, quando a gente define na igreja, na empresa, quando a gente define a cultura da empresa, eu defini qual que é a minha cultura e agora eu vou implementar. Quando a gente define e implementa, é como se a gente tivesse criado um jardim bonito, um jardim belo, um jardim bem plantado, um jardim com tudo podado direitinho, sabe? Aquele jardim perfeito. Só que no jardim perfeito nasce a erva daninha. Não é? Tem as ervas daninhas que aparecem. Aí que entra nesse ponto. Eu vou tolerar essa erva daninha? É só uma erva daninha, tá tudo bonito, é só aquela plantinha. Né? Só aquela ação ruim ali que deu, faz tudo bem, só mostrou que essa garrinha aqui eu vou deixar. O que vai acontecer? Daqui a pouco, se a gente começar a tolerar e deixar, o nosso jardim lindo está coberto de erva daninha e vai ser muito mais difícil para voltar para aquele jardim bonito de novo. Então, é a mesma coisa na cultura, a mesma forma a gente olha para a cultura da empresa. Né? Porque na cultura da empresa é assim também, a gente cria aquela cultura, é algo belo, é algo lindo. Eu estava estudando hoje, né, continuando meu estudo em livro de provérbios, e hoje eu estava lendo o texto que a sabedoria, ela fala, né, que quando Deus criou tudo, ele criou com a ajuda da sabedoria, ela era arquiteta, e ali Deus se alegrava com ela ali presente sendo arquiteta, e ela também se alegrava em Deus. Por quê? Porque tudo está ficando mais belo por causa daquela sabedoria ali de fazer tudo assim. Então, a cultura da empresa, tudo que a gente faz de gestão da empresa, que a gente aperfeiçoa, processo bonitinho, cultura no jeito, contratação no jeito, sabe? Tudo isso é o belo que a gente precisa dessa sabedoria, né, para poder estar montando tudo isso, né? Sabedoria, conhecimento, é isso que a gente está passando aqui no Chá das Alines. Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente tolera. Porque não adianta você construir tudo bonito e quando aparece um negocinho, você fala, eu vou tolerar aquilo ali, porque tem isso, isso, isso e isso. E aí você começa a destruir a cultura da sua empresa, começa a entrar tudo no caos de novo.
Não é? Quando Deus criou tudo, o mundo, a palavra de Deus fala que ele pôs limite no mar. E no hebraico, na cultura antiga do hebraico, o mar é símbolo de caos, é símbolo de algo incontrolável, porque o mar é algo que é difícil controlar. As pessoas constroem casas perto do mar, daí a pouco não vai invade a casa? Ninguém consegue controlar o mar. Então, o mar ele simboliza o caos. Mas Deus foi lá e fez o quê? Ele colocou um limite no caos. Tudo que na nossa empresa está saindo, o parafuso está começando a ficar bambo, o parafuso começa a ficar frouxo, né? Começa a crescer aquela erva daninha, tem que ser ajustado o mais rápido possível, porque se você começa a deixar, você está perdendo o limite. Você está deixando o limite se abrir. E aí o caos começa a entrar na sua empresa novamente. Né? Então, a gente não deve, de fato, tolerar. Aquilo que a gente estabeleceu que é a nossa empresa, ninguém pode vir falar o contrário, ninguém pode vir querer mudar nada. A gente não pode tolerar nada. A gente tem que manter ali o nosso propósito, nossa missão, nossa visão, nosso valor, ali que a gente estabeleceu para o nosso negócio. Muito bom, Aline, muito bom. Exatamente isso. E, né, encerrando aqui esses 3 pontos, né? Então, a cultura é o que você valoriza, é o que você tolera e é o que você corrige com consistência. Exatamente isso que a Aline falou. E, às vezes, a gente pega uma informação dessa, quando a gente nunca parou para pensar com essa perspectiva e não sabe por onde começar, né? Então, você não precisa fazer isso sozinha, né? Agenda uma avaliação de empresa com a gente vai ver quais são os pontos onde você está e te dar um passo a passo ali do que vai funcionar para você no seu momento. E, gente, o ideal seria a gente construir a cultura da nossa empresa no primeiro dia ali planejando, que é isso que a gente fez aqui na empresa, isso quando a gente oficializou a comunidade das Alines, isso quando a gente fez quando abriu a Omni Business Group, que é a nossa empresa mãe, que está abarcando todo esse ecossistema que a gente está criando. A gente fez isso quando criou a Atria Marketing Solutions com a Trícia, foi a nossa primeira reunião. Esse é o ideal, mas é quando a gente tem informação, né? Quando a gente não tem informação, que está aquele caos, aí você consegue entender, consegue tirar, né, o pessoal, falar assim, ok, eu não sou o problema, a minha equipe, eu não tenho isso organizado. Aí, quando você começa a organizar, você vai entendendo quem que está alinhado, quem não está. Tá? Então, agenda uma avaliação de empresa com a gente vai te mostrar, né, o passo a passo que você tem que fazer. E tem coisas que a gente consegue fazer sozinha, né, com uma avaliação, com um guia, um checklist ali, e tem coisas que a gente não consegue. Aí é onde você, né, a gente pega na mão e desenvolve a sua empresa em todos os setores, em todos os pilares, num programa que a gente tem anual, o MBA do Cleaning. Então, existe ambientes, ferramentas, não faltam. Né? Tem um clube de avanço, como a gente falou, né? Que trabalha os pilares, é menos acesso, é menos mão na massa com a gente, mas a gente guia você. E o ambiente é muito poderoso, né? Pensa nisso. Se você fica só sozinha acompanhando um vídeo, uma aula, uma coisa, e fica sem poder, você fica subindo, né? Fica, como a Aline fala, obeso de conhecimento, e aí a frustração aumenta, porque você tem já aquele conhecimento e não consegue colocar em prática. Tá? E com isso vem o desafio da semana, né? Como a Aline falou do spoiler, como no nosso livro vai ter, o desafio da semana para você trabalhar com o princípio e a questão que a gente trouxe em cada capítulo. Aqui no chá, em todos os episódios, você vai assistir e vai ver isso também. Tá? Então, o desafio que eu quero, um passo que eu quero que vocês deem essa semana é escolher 3 pontos onde a cultura está transbordando hoje. Exemplo, comunicação com o cliente, pontualidade, follow-up, padrão. O que está de bom? O que está acontecendo de bom? Né? Para cada um ponto, responde. Né, escolhe um ponto, 3 pontos. Para cada ponto, você vai perguntar, né? O que esse fruto revela que a empresa acredita, né? Se está positivo, você vai identificar um fruto bom. Se não tiver positivo, a resposta for negativa, você vai identificar um fruto ruim que você precisa trabalhar. Cuida do fruto bom que você identificar, trabalha no ponto ruim, né? No fruto ruim que você identificar. O que mais que você vai perguntar? O que eu estou tolerando, né? O que está alimentando isso? Né? O que você está
tolerando uma coisa que você sabe, e a gente sabe, né? Que tem que dar um limite, que tem que dar um ponto final naquilo ali. Que tem que dar um ultimato, né? E ultimato é a última palavra, gente. Não é, eu já dei um ultimato, já escutei muito isso. Se você deu ultimato e continua tolerando, você está usando a palavra a ação ultimato de maneira equivocada, né? Então, o que você está tolerando, você sabe o que tem que fazer, mudar, demitir com o cliente e com a sua equipe, né? Olha para isso, né? Para você resolver. Aqui o ponto 3, né? Defina um padrão por escrito para corrigir imediatamente. Então, coloca por escrito. Gente, tudo a gente tem que trazer para a prática, não pode ficar tudo na nossa mente. Porque se fica na nossa mente, a gente não tem clareza, sobe o estresse e baixa a energia, a sua capacidade de mudar aquilo. Né? A gente deita com aquela lista maluca na cabeça, compromisso na cabeça, começa a esquecer coisa. Não tem, a gente tem que organizar a nossa rotina. Né? E com esses passo a passo, esses desafios, vai para a prática, vai realmente. Quando a gente fala anota, anota. Quando a gente fala faz uma lista, porque isso é maneiras que a gente tem estudado, tem feito e que a gente sabe que vai te ajudar, tá? Não é só uma tarefa aleatória. Então, por exemplo, se a gente fala de um lead, né? Um possível cliente que você recebeu, né? Como que você está respondendo esse lead? Quantos minutos, né? Qual que é o SLA, né? O tempo de resposta daquele lead ali. Como você faz o follow-up? Aonde você coloca esse lead? Né? A gente teve uma aula recente, semana passada, uma planilha que a gente construiu para quem não tem ainda um CRM de vendas, né? Uma ferramenta de vendas para cuidar desses leads. E aí a gente identificou uma aluna que ela estava colocando simplesmente no MadePad, mas ela não estava conseguindo fazer os follow-ups. Então, acaba que, né, você não consegue dar continuidade naquele atendimento. E aí, né, a Fabi, eu lembro que ela até mencionou que muitos clientes fecham no 5º follow-up. Agora imagina, se você faz o contato, o cliente não responde, aí você fica inseguro. Como que eu faço o segundo? Eu ligo de novo? É chato. Não, gente, existe todo um processo de venda, de atendimento para você fazer e você vai parar quando o cliente falar stop, se for aquelas, né, o stop de text message, ou se ele falar que não está interessado. E quando ele fala que mudou de ideia, não está interessado, você ainda pergunta se você mantém ele no seu banco de dados para promoções ocasionais, né? O cliente vai falar sim ou não. O cliente falou não, perdeu, né? Coloca ali por que perdeu aquilo ali para você trabalhar também, né, no atendimento. Então, é isso, defina um padrão por escrito, corrige imediatamente. Esse do lead é um exemplo. Mas, né, quando a gente está faltando a cultura da empresa, né, é importante nem crescer, nem pegar, tem que arrumar a casa primeiro. Né? Uma ação de reforço, uma ação de correção. Por exemplo, reconheça publicamente um comportamento certo. Né? Alinhe um comportamento errado com clareza, fato, padrão e consequência. Não tem nada de errado da gente reconhecer um erro nosso para a nossa equipe. Eu realmente não dei o suporte que vocês precisavam, eu não sabia disso, não tem nada de errado em a gente falar que não sabia, né? Eu estou estruturando a cultura da empresa, entendendo, estudando, para passar para vocês. E a gente vai fazer isso juntas, porque isso é cuidado, não é cobrança, não é burocracia. Né? Então, não tem nada de errado nisso. Assistam de novo, se necessário, né? Vê esse passo a passo e, né, como conclusão aqui, né, a gente tem que entender que não tem, né, o fruto é uma lente do que está acontecendo, né, dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida como pessoa também, né? Então, não tem jeito, se a sua empresa está do jeito que está, é porque a gente tem que olhar para a raiz, tem que olhar para dentro e começar um passo a passo de estruturação, né? Não tem outro caminho. Não é mais cliente que vai resolver problema de estrutura. Prometo para você, né, Aline? Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui que eu não quero deixar passar. Então, eu só tenho uma frase, né, de reflexão, né? O que tem enchido o coração da sua empresa, né? O que você precisa, o que precisa ser resolvido para esse fruto mudar, né? Para essa árvore ficar mais saudável, né? Com frutos bons. Então é isso, gente. Line, você ora para a gente encerrar esse episódio?
Oro sim, Aline. É isso, gente. Olha, cultura é o coração da empresa. Então, a gente tem que realmente cuidar bem aí desse coração para ele continuar batendo bem, né, e alimentando ali todas as outras áreas da nossa empresa. Então, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por esse episódio, pela palavra de hoje. A gente consegue ver, Pai, na tua palavra, que o Senhor também tem a missão, tem a visão, tem os valores. A gente vê isso na tua palavra. O reino de Deus tem isso. E nós queremos também implementar isso na nossa empresa, Pai. Porque tudo que tem na palavra do Senhor, a palavra do Senhor é o nosso manual de fé e prática. Então, tudo que tem ali é para praticarmos, tanto a nossa vida pessoal, como a nossa vida empresarial. E eu quero pedir nessa hora a direção do Senhor. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos e ajudar, Pai, para que cada um que esteja ouvindo esse episódio consiga alinhar a sua cultura, a sua missão, visão e valores de acordo com a cultura do Senhor, meu Pai. E que assim, Pai, que a nossa empresa seja uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Usa nossas vidas, abençoa o nosso final de semana, que a gente possa ter um final de semana completamente abençoado pelo Senhor. Essa oração que nós te fazemos, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Tchau, Aline. Tchau para vocês, gente. Até a próxima. Tchau, gente.